Oi, gente feliz! Eu tô aqui no meu pedacinho do céu hoje para deixar mais uma dica incrível para deixar o seu preparo ainda mais saboroso e mais saudável. Não esquece, quando terminar esse vídeo, se você gostar, deixa um like, deixa um joinha, deixa até mesmo um comentário, porque isso vai me ajudar bastante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre massas. Quando nós vamos ao supermercado, nós encontramos uma infinidade de massas. A gente tem massas frescas, massas secas e tem as massas recheadas. Mas muitas vezes a gente não sabe qual é a diferença entre uma e outra. A massa fresca é aquela que fica na área refrigerada do supermercado. Já as massas secas, elas são aquelas que estão nas prateleiras. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as massas secas. Quando a gente olha na prateleira e tem aquela infinidade, é a massa normal, é a massa com ovos, é massa com sêmola, é massa grano duro, e você nem sabe qual escolher. E muitas vezes você acaba optando por aquela que você já está acostumada, né? Ou porque algum amigo indicou, ou porque você já aprendeu com a sua mãe ou alguém da sua família, e você não se dá a oportunidade de inovar e conhecer novos sabores. Então hoje eu vou explicar um pouquinho mais o que é cada uma delas. Uma massa normal é uma massa feita à base de farinha, sal e água. Normalmente ela tem o preço mais acessível do supermercado. Já a massa com ovos é essa mesma massa mais enriquecida com ovos, que vai ter uma coloração um pouquinho mais amarela e ela vai ter um valor nutritivo um pouco melhor. Já a massa com sêmola, que eu gosto muito, ela é feita com a parte nobre do grão. Então, tem um precinho um pouquinho mais elevado e ela tem um valor nutritivo um pouco maior. E ela é uma massa que ela não vai grudar na hora do seu preparo. Já a grano duro é feito com farinha grano duro, conforme diz o nome. É a minha preferida entre todas e ela é uma massa mais fácil de você trabalhar também e tem um valor nutritivo muito maior. Mas você pode optar pela massa que você quiser, porque eu tenho certeza que todas elas, se você seguir as minhas dicas, vai dar um resultado final muito gostoso e muito bacana para você. Todos os fabricantes, eles escrevem na embalagem qual é o tempo do cozimento do macarrão. Então isso é muito importante. Sigam à risca o tempo de cozimento que é dado pelo fabricante. Nas massas frescas, normalmente o tempo de cozimento vai de 3 a 7 minutos. Já na massa seca, ela vai de 8 minutos até 12 minutos. Isso é para termos uma massa al dente. O que é essa massa al dente? É uma massa que vai estar, você consegue cortar, mas ela ainda tem uma leve resistência. E este é o ponto ideal. Importante você saber que para o cozimento do macarrão é importante você ter uma quantidade muito grande de água. Então, mais ou menos para um pacote de macarrão de 500 gramas, você vai utilizar 5 litros de água. Essa água tem que estar bem salgada, que é o que a gente chama de sabor do mar. Então você vai salgar a sua água depois que ela estiver fervendo. Você vai perceber que quando você coloca o sal, a fervura para, mas logo em seguida ela volta. E aí é o momento correto de você colocar o seu macarrão. Você não precisa colocar azeite, óleo, isso não é necessário, somente água e sal. E vai seguir o tempo do preparo do seu fabricante. Vai tirar esta massa e, importante também, não vai passar na água. Você vai deixar ela direto, porque vai cozinhar um pouquinho mais. Então, nunca passe o seu macarrão pela água fria. E é gostoso você pôr um fiozinho de azeite neste momento, quando você tira a sua massa da água. Quando preparamos massa, a gente vai fazer um molho. E esse molho também é bacana você saber que para cada tipo de massa, você tem um molho ideal para você usar. Então, as massas longas, que são massas que têm assim, mais ou menos 10 centímetros, como é o espaguete, o fettuccine, o pappardelle. Então, essas massas, elas querem um molho mais líquido, mais fluido. Então nós vamos usar ali ou um molho ao sugo ou um molho bechamel.
Já as massas curtas, o ideal é você ter um molho mais enriquecido, com pedaços, são os molhos mais rústicos, então pode ser com iscas de filé, ou um molho à bolonhesa, ou um molho à puttanesca. Por que que ela é ideal para massa curta? Porque normalmente na massa longa você enrola a massa. E eu quero que todos os ingredientes do molho e todos os sabores estejam na minha massa. E se eu tiver pedacinhos de alguma coisa, não vai vir junto no meu garfo. Já na massa curta, eu tenho que fincar a massa com o garfo. E isso faz com que eu finque também o meu ingrediente, ou a carne que eu estiver usando, ou o que for. O espaguete, eu diria que ele é uma massa intermediária. Por quê? Porque eu posso também usar um molho à bolonhesa, ele vai bem com um molho à puttanesca, então ele agrega bem um molho um pouco mais denso. Sempre eu tenho que deixar o meu molho preparado antes da minha massa. Por quê? Porque logo em seguida eu já vou incorporar a minha massa no meu molho. Isso é um detalhe bastante importante, porque toda a minha massa tem que estar envolvida. Então eu vou jogar o meu macarrão no meu molho e vou envolver todinho. E aí vai uma dica muito top para você, que é o que? Quando você estiver envolvendo essa sua massa no seu molho, pegue uma concha do seu cozimento e coloque da água e coloque junto no seu molho, porque isso vai fazer com que esse molho adeira melhor a sua massa, que fique bem grudadinho, para não ficar, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, que às vezes o molho vai para um lado e a massa vai para o outro e não incorpora muito bem. Então, com isso, o amido que está na água, ele vai incorporar um pouco no seu molho e na sua massa, e isso vai fazer com que eu tenha um resultado final muito melhor e muito mais gostoso. Caso você queira preparar a sua massa com antecedência, para depois agregar o molho, é ideal que você use a massa que seja de sêmola ou de grano duro, porque ela não vai grudar, vai ficar uma massa mais soltinha e você vai conseguir trabalhar muito melhor. Muito bem, esta é a dica que eu tinha para dar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado, porque eu preparei com muito amor e carinho.